Bom, vamos lá, acho que todo mundo já entrou aí, ainda deve ter gente chegando, mas acho que a gente já pode seguir aqui, já deu uns 5 minutinhos. Bom, eh, primeiramente, queria agradecer a presença de todos e me apresentar. Eu sou o Gustavo Bo, sou Security Engineer aqui dentro da Checkpoint, e junto comigo hoje temos o Ricardo Oliveira, que é o nosso expert em Threat Prevention, aqui local Brasil, tá? E a gente vai falar em conjunto um pouco sobre como controlar a visibilidade de dados usados e compartilhados na nuvem, tá? O tema é um pouquinho extenso, digamos assim, se a gente for pensar, mas é algo que, se para pensar, vocês vão ver que é algo que se utiliza todos os dias, é algo muito comum, então vai ficar cada vez mais evidente no nosso dia a dia, tá? Então, como que isso começou a se tornar um pouco mais presente no dia a dia? Então, até pouco tempo atrás, né, digamos que ontem, as empresas estavam sempre acostumadas a utilizar a mesma estrutura, digamos que formatadinha, sempre a mesma coisa. Então, tendo um data center tradicional ali, todo mundo ia para a empresa, acessava dali, tá ótimo, acabou. Fazia seus acessos às aplicações dentro do data center, a internet, via proxy, ok, tudo certinho. Só que com o tempo a demanda foi mudando um pouquinho, né? Então, com a questão de mobilidade mais evidente, principalmente esse ano, né? A gente teve uma crescente muito grande da modificação do uso desse tipo de tecnologia, né? Porque pensando no cenário anterior, no de ontem, para fazer essa questão de mobilidade ser real, bastava uma VPN ali e, assim, era o mínimo para poder fazer funcionar. Só que começaram a aparecer os tipos de problema, falta de controle, visibilidade e tudo. Então, hoje a gente pode ver que muita gente está trabalhando de casa 100%, ou trabalhando de qualquer outro lugar que seja possível, não necessariamente da própria empresa, né? Então, essa estratégia ela veio evoluindo na estrutura e como os usuários, os colaboradores trabalham, e a segurança tem que acompanhar isso também, tá? Mas agora trazendo um pouco mais de detalhe para essa evolução, tá? A gente tem vários âmbitos que foram evoluindo entre si, né? Então, até pouco tempo atrás se tinha o data center tradicional, então com todas as máquinas lá dentro, ou em um esquema de colocation, qualquer coisa assim, com tudo lá dentro, quando se fala de infraestrutura, né? E quando se fala de escritórios remotos, né, alguma empresa que tenha várias filiais, alguma coisa nesse sentido, todos eles passavam diretamente pelo próprio data center para ter um certo controle, e a partir dali, essas filiais passavam a comunicar com o mundo de fora, né? Então, falava com as aplicações do data center e também com tudo que estava fora na internet por ali. E já no âmbito de aplicações, sempre houve o modelo bem tradicional de aplicações Tier 3, com camada web, a camada de aplicação e a camada de database. E também todos os outros serviços, né? Os aplicativos de colaboração, de uso diário dos colaboradores, ficavam também dentro do data center, né? Sempre alocados lá. E cada um deles foi evoluindo, né? Então, os data centers tradicionais passaram a se tornar nuvens híbridas. Então, com parte na nuvem pública, como uma AWS, Azure, GCP, e privada, como um NSX, Cisco ACI, esse tipo de coisa. Então, começou a expandir nesse momento. E já os escritórios que antes conectavam sempre com o data center, começou a passar um pouco para o âmbito já direto para a nuvem. Então, ao invés de conectar através do data center, eles passaram aí direto para a nuvem, até porque faz mais sentido, porque as aplicações, por exemplo, as Tier 3, né, elas mudaram um pouco o contexto, ao invés de ficarem no data center, elas passaram para as nuvens. E não só simplesmente mudaram de localização, mas também mudaram de corpo, né? Enquanto eles tinham aquele modelo mais tradicional Tier 3, passaram a utilizar tecnologias novas como containers, microserviços, que facilitam muito na escalabilidade, tudo isso que já vem
com ambientes em nuvem, tá? E quando a gente fala de demais aplicações que ficavam alocadas dentro do data center, grande parte delas, que são feitas para colaboração, para uso do colaborador no dia a dia, acabaram se tornando aplicações SaaS. E o difícil de acompanhar tudo isso é que tudo cresce é, de ciclos bem lentos, projetos, digamos que demorados, para a implementação de cada um daqueles elementos, para ciclos muito rápidos, né? Que a gente chama de DevOps, né? Que é, são operações de desenvolvimento com muita facilidade, velocidade. Então, tudo isso para ser acompanhado com o tempo é muito complexo, tá? E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aplicações SaaS, tá? Qual é o uso delas hoje, o que que elas têm e como proteger os dados que trafegam dentro delas, tá? Então, falando do uso das aplicações como um todo, é interessante a gente ver as aplicações de nuvem que são mais populares, tá? Então, a gente pode ver nesse simples gráfico aqui, que dentre os 5 primeiros, por exemplo, 3 ali já são de suíte de e-mail. Então, tanto a Microsoft Exchange, Office 365, G Suite, que também tem a parte do Gmail, e as outras duas ali, o Salesforce é para colaboração geral e Dropbox para compartilhamento de arquivos, tá? Então, é sabido que grande parte das empresas começa o uso de aplicações SaaS pelo e-mail, né? Começou essa migração lá com a Microsoft tempos atrás e agora já é bem mais comum utilizar nesse formato, né? E agora falando dos dados que trafegam dentro dessas aplicações como um todo, a gente vê que 63% é, é voltado para e-mail e o resto é dividido entre dados de funcionários, clientes, é, processo de DevOps. Então, sempre o primeiro é voltado mais para e-mail, até porque foi o início dessa transição, né? Então, muitas empresas já são adeptas a esse modelo, tá? Mas, claro que todos esses outros âmbitos aqui são crescentes, tá? De utilizar mais essa estrutura, né? Essas aplicações para outros tipos de dados. E o importante da gente estar falando desse tipo de aplicações, né? Que são bem utilizadas hoje em dia, é que a gente vê que elas estão sendo cada vez mais exploradas, tá? Então, quando a gente fala de Microsoft Office 365, a gente vê que já tem várias notícias sobre isso. É uma questão da cidade de Burlington que aconteceu no ano passado, que foi uma fraude absurda lá e começou com uma campanha de phishing. Então, é importante ter isso bem visado. Vários tipos de notícias já falando sobre esse tipo de ataque a aplicações. Isso que começou com a parte de e-mail. Então, pouco a pouco, isso foi evoluindo para outros tipos de aplicação, como compartilhamento de arquivos ou a parte de imagem, enfim. Assim vai caminhando a parte dos ataques aí que a gente vê no dia a dia, né? Mas como que isso inicia? Quais são os modelos de ataque que existem para esses tipos de aplicação, né? Então, a gente tem alguns modelos diferentes, tá? Mas o que é mais tradicional, o que a gente mais vê no dia a dia, são esses modelos diferentes. Então, a parte de malware delivery, então você entregar um malware para o usuário final através dessas ferramentas. Então, por exemplo, utilizando um anexo de e-mail, você enviar que seja para um destinatário que utilize Office 365, G Suite ou qualquer outro desses, um e-mail anexo com esse malware, né? E aí, se o usuário baixar, beleza. Malware delivery feito com sucesso. Links maliciosos. Segue mais ou menos a mesma lógica. Então, dá para passar esses links diretamente através dos e-mails e, se não houver nenhum tipo de proteção, o usuário não ficar atento, também é um tipo de entrada de malware, tá? Compartilhamentos. Esses compartilhamentos até são um pouco mais, digamos que novos nesse ramo, porque quando a gente fala de e-mail é algo que já acontece há mais tempo, mas compartilhamento de arquivos como o OneDrive ou Dropbox, Google Drive, esse tipo de coisa,
eles são um pouco diferentes, porque geralmente quando alguém manda o link, quando alguém posta um link com relação a qualquer tema ou qualquer conteúdo que você tem interesse, geralmente você fala, vou baixar aqui direto, porque pelo menos parece que a fonte é confiável, tá próximo do que eu estou querendo, então vou baixar. Então é um outro erro, porque essas ferramentas não têm necessariamente toda a proteção que é necessária nativamente. Então, é importante ficar atento nesse sentido também, tá? E importante saber que todos esses caminhos levam a mais malwares de dia zero, tá? Então, cada vez mais os atacantes estão utilizando malwares de dia zero, mesmo que não seja um corpo de um malware 100% novo, né? Porque muitas vezes existe o reuso de código e tudo mais, mas o MD5, né, o arquivo em si do malware, ele já não é mais conhecido por um antivírus. Então, é importante deixar isso claro, porque é algo muito praticante na atualidade, então é, isso é importante saber na hora de proteger também. Outro caminho que a gente vê muito na questão de ataques é a parte de phishing, tá? Então, para phishing a gente vê diferentes caminhos, né? Parte de golpes específicos, então manda um link para fazer um upgrade do Office 365, ou seja, por exemplo, para pegando esse link, você entra em algum site, coloca as suas informações, preencher um cadastro, alguma coisa assim, para fazer roubo de informações também, ou até a parte de roubo de credenciais. Então, quando você pode receber um link que passa por uma tela que parece a real, e você é forçado a colocar a sua senha, alguma coisa assim. Forçado não, você é induzido a isso, e aí a partir daí o atacante vai ter as suas credenciais. Tá? Então, tem um pequeno vídeo aqui para ilustrar essa parte. Então, ele recebeu um e-mail, né? Dá para ver aí pelo Office 365, legal. E aparentemente é um e-mail ok, ele vai lá e clica no link. Ele acha que é realmente da Microsoft, dá para ver que é bem parecido com a tela original. E ele digita a senha antiga e a senha nova. Todas as informações são transmitidas para o atacante. Então, com um simples ataque, questão de alguns segundos, o, o usuário vai acabar compartilhando essa senha, sendo induzido a compartilhar essa senha, e o atacante vai ter acesso a tudo isso. E esses tipos de ataque de phishing sempre vão levar ao que a gente chama de account takeover, né? Então, o controle de uma conta corporativa por parte de um atacante. Então, isso leva a personificação e acesso a dados corporativos. Ou seja, esse atacante ele vai poder se passar por essa pessoa. Se ela for uma pessoa que tem uma certa influência na empresa, ela vai poder solicitar alguma coisa, realizar engenharia social com outros colaboradores, ou até diretamente ter acesso aos dados corporativos. Então, se ela tiver um pouco mais de acesso privilegiado dentro da rede e tal, ela vai conseguir ver mais informações que geralmente acabam sendo confidenciais. Essa pessoa que é interna, ela vai ter acesso. Então, o atacante com esse acesso dessa pessoa vai conseguir acesso a isso. Chegando nesse ponto, dá para ver que todos esses caminhos a gente leva sempre a um único ponto congruente, né? Que é vazamento, vazamento e vazamento. Então, sempre existe vazamento de dados nesse sentido. Então, quando a gente fala de proteção de aplicações SaaS, a gente está sempre falando em paralelo da proteção contra vazamento de dados, que até está bem evidente ultimamente por conta da LGPD e tudo mais. Então, é importante ter isso em vista. Tá? E agora, assim, a gente já falou um pouco de como funcionam essas aplicações, como elas são atacadas efetivamente, mas como protegê-las, né? Então, nós temos hoje dentro da Checkpoint a nossa plataforma de proteção SaaS, que é a CloudGuard SaaS. E ela tem alguns meios de proteção dentro dela. Sendo, primeiro, feita uma conexão via API com essas aplicações para poder realmente proteger. Então, ela também é uma aplicação SaaS, ela não vai ter nada instalado no seu ambiente, vai ser tudo dentro do ambiente da Checkpoint.
e a partir de API ela vai conectar com qualquer uma dessas aplicações de SaaS do mercado, tá? E o foco que a gente sempre trabalha é a parte de prevenção contra ameaças, tá? Isso tanto na parte de anti-phishing, quando a gente está falando de ferramentas específicas de e-mail, ou proteção contra ameaças Zero Day. Então a gente tem a parte do nosso SandBlast, que é o nossa plataforma de emulação, com algumas features a mais, que eu já vou falar um pouquinho melhor. E prevenção contra vazamento de dados, que é o foco dos ataques que a gente sempre vê por aí. E também temos uma parte de visibilidade de Shadow IT. Além disso, a gente também tem uma questão bem interessante para controle de identidade, tá? Porque muitos desses ataques, eles iniciam com a parte de malware, phishing, delivery e tudo, porém, a partir do momento que esse usuário tem a conta, ele consegue atingir essa conta, ele vai começar a explorar a partir dessa identidade, né? Então, tem que existir uma proteção para esse lado também, tá? Fora isso, dá para fazer a proteção com profiles com agente e sem agente, tá? A gente vai explicar um pouquinho melhor mais para frente. E tudo isso traz inteligência da Threat Cloud do Checkpoint, em conjunto com uma gerência intuitiva, tá? A gerência fica em nuvem, vocês vão ver um pouquinho lá no final que a gente vai fazer uma demonstração, e vocês vão ver quão simples é utilizar a ferramenta e acessá-la, né? Porque dá para ser acessada de qualquer lugar, sendo uma aplicação em nuvem, tá? Então, agora falando um pouco de 4 principais pontos que o CloudGuard SaaS atua, né? Então, proteção contra ameaças dia zero, proteção contra phishing, identidade e visibilidade, tá? Então, dentre esses, a gente sempre tem várias features diferentes para cada um desses temas, digamos assim. Então, quando a gente fala de proteção contra ameaças de dia zero, nós temos a nossa principal feature, que é o SandBlast, tá? O SandBlast, ele conta com duas funções macro, né? Threat Emulation, que ele vai fazer emulação de um malware, de um artefato, né? Para ter certeza se realmente é algo malicioso ou não. E também temos a parte de extração, que ele vai poder extrair o conteúdo ativo de qualquer arquivo. Por exemplo, quando a gente está falando de um arquivo Excel, que tem uma macro dentro dele. Não necessariamente essa macro seja algo malicioso, pode ser simplesmente uma conta para fazer alguma questão de fechamento, por exemplo. Mas dá para ser removido esse conteúdo ativo para entregar com velocidade, com agilidade, uma versão protegida para o usuário final. Tá? Então, quando a gente fala de emulação, a gente não simplesmente está falando de uma sandbox, tá? Porque sandbox é um dos fatores ali que a gente vai fazer realmente emulação do artefato. Porém, a gente tem várias outras features é, no todo, tá? Dentre elas, tem algumas que a gente gosta de destacar, que é a parte de CPU Level Detection, porque é uma, uma feature proprietária nossa, que a gente consegue identificar a ação dos processos do malware no nível de CPU, que é exclusivo nosso. Então, temos sempre a parte de detecção de tentativa de evasão, né? Uma parte interessante também é a parte de malware DNA, que, digamos que, como eu até já comentei, os atacantes não sempre utilizam malwares já conhecidos, eles reutilizam código, né? E reutilizando o código na nossa base da Threat Cloud, a gente consegue dar match em pedaços de código que já foram identificados em outros ataques. Então, com esses pedaços digamos que, DNA do malware, que são os pedaços de scripts, a gente consegue identificar também o que ele está programado para fazer e tudo mais, né? Então, mais do que realmente um sandbox, a gente tem esse conjunto de 60 engines de inteligência artificial e não AI também. Falando agora um pouco sobre a parte de extração, tá? Por que é interessante, o que acontece nesse processo, né?
eu expliquei por cima, mas agora para vocês verem realmente no processo. Imagina que vocês recebam, através de qualquer uma dessas aplicações, um documento, né? E que realmente eu não sei se ele é malicioso ou não. Então, esse documento chegou na minha aplicação, no Office 365, no Dropbox, e como ele está protegido pelo CloudGuard SaaS, a partir da nossa ferramenta, da nossa funcionalidade do SandBlast, ele tem dois caminhos. Ou ele pode ser realmente emulado, ou ele pode já ser feita a extração. Sendo que a emulação pode acontecer junto com a extração também. Então, pensando que a extração vai acontecer para entregar para o usuário final uma versão sanitizada do malware, basicamente o que acontece? O SandBlast vai entrar em ação, remover todo o conteúdo ativo e, no final, vai entregar para o usuário final o arquivo já protegido. Então, em questão de alguns segundos, o usuário final já tem acesso a esse arquivo. E mesmo que nós não tenhamos certeza ainda, nesses 2 segundos, 1,5 segundos, de qual que é o veredito, se ele é malicioso ou não, o usuário já vai poder ir trabalhando, né? Em paralelo, a emulação pode acontecer na nuvem, e aí, quando tiver certeza que o malware o arquivo é um malware, ele vai ser notificado, ou se for dado que o arquivo não é malicioso, ele pode simplesmente ser é, baixado originalmente. Por exemplo, se o usuário final ele precisa realmente daquele arquivo Word para trabalhar, beleza. Dado que ele é um arquivo não malicioso, ele vai poder fazer o download depois na sequência. Tá? Então é uma feature interessante que traz de maneira mais dinâmica essa proteção para o usuário final. Agora falando um pouquinho de proteção contra phishing, né? Então, quando a gente fala de phishing, tem vários tipos de proteção que entram em conjunto, tá? Mas quando a gente fala do CloudGuard SaaS, a gente tem algumas camadas aqui, né? Então, primeiro, a gente tem engines estáticas, que a gente chama, então são domínios com reputação baixa, domínios que realmente já são decretados que 100% dos e-mails que passam por eles são maliciosos. Então, essa primeira análise é interessante. Pela name impersonation, então, que a gente vai ver se tem alguém tentando se passar por alguém pela questão de nome. Então, se eu colocar um nome específico ali, que é possível editar, mas dependendo do corpo disso, já pode ser identificado. Então, existe uma lista de usuários, títulos, tudo isso para dar match para ver se é realmente real ou não, tá? E a questão de corpo de phishing. Então, quando a gente está falando de dentro do corpo de e-mail, para ver se ele realmente tem uma característica de phishing ou não. Então, tem esses principais caminhos aqui. Aí ele vai ter uma classificação inicial para ver se é malicioso ou não. Tá? E falando da proteção como um todo, agora vamos mostrar realmente dentro do um cenário de e-mail geral, tudo como fica destacado, né, como é analisado. Então, dentro desse e-mail, a gente vê dentro realmente do corpo, tem uma linguagem meio suspeita. Então, ele fala aqui, ó, o link vai expirar a partir de 24 horas, depois de 24 horas, tal. Se você não trocar a senha, é, você vai ficar sem acesso ao Outlook. Então, o que é interessante disso? Dá para ver que ele está forçando a pessoa, induzindo a pessoa a fazer algo com pressa, né? Sem realmente pesquisar muito, perguntar para quem tenha esse conhecimento para ver se isso é verídico ou não. Então, isso já é um índice suspeito. Quando fala do assunto também, geralmente utilizado alguma coisa referente ao time de segurança ou alguém que traga uma confiabilidade dentro da empresa, então que seja o seu chefe, que seja um time de compliance, alguma coisa assim. Então ele traz e-mail security team, então ele já vem falando dessa parte de segurança para a pessoa ficar com um pé atrás, ficar com medo também. A parte do nome do usuário, então dá para ver que ele tenta se passar realmente por um usuário qualquer, então dá para fazer uma análise se é um usuário
mais sênior dentro da empresa, isso também entra dentro do produto. E quando a gente fala do link, a gente pode pegar esse link dentro da análise completa do anti-phishing, ele vai analisar e vai dizer se esse link tem um grande número de acessos, não. Nesse caso, esse website, por exemplo, tem um tráfego muito pequeno, então realmente a identificação sobre ele é superficial, então não tem muita coisa para dizer, então já é algo suspeito também. Se for ver, veio de quem? De alguém que tem um e-mail suspeito, no mínimo, né? Então dá para ver que não é um domínio muito confiável, assim. Então, dentre esses, a gente tem mais de 300, né? Esses aqui são só alguns indicadores que a gente utiliza, mas a gente tem mais de 300 para identificar se realmente aquele e-mail é um phishing ou não, tá? E aí a gente consegue analisar e identificar, né? Phishing para credenciais, golpe financeiro, spear phishing, whaling, que são diferentes âmbitos dentro da parte de phishing que a gente atinge por fim, tá? Então, essas 300 engines juntas conseguem chegar num, num resultado bem interessante, tá? Bem assertivo. Então, depois que essa inspeção é realizada, entra uma segunda análise. Após essas 300, tem mais uma segunda análise com as ferramentas de machine learning, tá? Então, o e-mail é desmontado para ver se esses recursos estão enviados para outros servidores e tal. Dá para fazer a verificação de cabeçalhos, que acontece também, os marcadores. Cada um dos campos ali dentro do e-mail é analisado, tá? Os links, eles não são, digamos que pressionados, eles são analisados dentro desse processo. Então, dá para ver o que eles estão fazendo. E também dá para ver alguns outros caminhos aqui, como a parte de ofuscação de item que seja. Então, que seja ofuscar um link, ofuscar qualquer ação maliciosa dentro do e-mail, para trazer isso mais pro mais escondido do usuário final, né, de quem vai receber efetivamente. Então, dentre todas essas features, a gente consegue ver que tem um modelo mais complexo, né? A gente não tem simplesmente aquelas features padrões de sempre, mas esses modelos são sempre treinados, porque como é machine learning, ele vai sempre entender, vai conhecer novos tipos de ataque e vai crescendo dentro disso, tá? E o interessante é que os próprios administradores eles podem controlar essas listas de permissões para saber até onde esse machine learning vai atuar. Então, traz um certo mecanismo de confiança, porque o controle vai estar sempre perto dos próprios administradores e crescendo sempre a confiança em cima de cada um desses vereditos. Tá? E agora a gente pode falar um pouco da parte de proteção de identidade, tá? Que é um outro âmbito dentro do CloudGuard SaaS. Pessoal, eu vou tomar a palavra aqui, Ricardo Oliveira falando. Eu vou falar um pouquinho mais da parte de proteção de identidade e visibilidade de controle também, e outras funcionalidades também do portal. Quando a gente fala referente à identidade do usuário, a proteção de identidade, é uma preocupação que a gente tem referente a tudo que acontece e tudo que a gente tem visto hoje. Então, como o Gustavo falou, os ataques hoje, além de parte de credenciais, parte de malware, de disseminação de artefatos maliciosos, algo que vem como o maior ênfase dos ataques é quando você tem o account takeover, quando você tem ali ataques de personificação e que os hackers querem ali se passar por alguém confiável para tomar ali um ganho financeiro ou denegrir a imagem da empresa. E tudo isso a gente se preocupa ainda mais no âmbito que a gente tem visto hoje, o que a gente tem de leis federais e toda a parte de proteção de dados. Então, o CloudGuard SaaS ele vai ser uma ferramenta que vai auxiliar as empresas não somente ali na prevenção contra ataques, mas também em ter toda a visibilidade do acesso, todo o controle do acesso dos usuários
a plataforma. E como que a gente consegue entregar para vocês toda a parte de proteção de identidade? Então, o CloudGuard SaaS ele possui já uma base de inteligência em seu código, onde que a gente vai trabalhar com a integração com diversos identity providers, provendo a visibilidade do acesso e o controle do acesso desses usuários. Também com análise de vulnerabilidade dos endpoints, ou seja, a gente estende a nossa proteção não somente à aplicação SaaS, mas a gente consegue estender a proteção também para os endpoints que estão realizando acesso às aplicações SaaS. Dessa forma, a gente vai trazer uma proteção transparente para o usuário e com acesso seguro. Tudo isso dentro da nossa gerência unificada. Como é que vai funcionar o nosso acesso, nosso controle de acesso ao usuário? A gente pode fazer isso de duas formas. A gente consegue fazer um pareamento com o dispositivo ou dispositivos que esse usuário está utilizando para realizar o acesso à solução, ao provedor SaaS. Com esse dispositivo pareado, a gente vai confirmar esse pareamento, ou seja, a gente vai fazer a interceptação do acesso do usuário à aplicação SaaS, e depois que a gente interceptou, a gente vai validar as informações desse acesso, se o dispositivo é validado, se o usuário é validado nesse dispositivo específico. Caso pode ocorrer que o usuário é válido, mas ele esteja acessando de um dispositivo que não esteja cadastrado, não esteja pareado, ele não vai ter o acesso à solução SaaS através daquele dispositivo que não foi cadastrado. Isso é um dos exemplos de regras que a gente pode prover dentro da aplicação SaaS. E depois que a gente tem todo esse acesso validado, a gente vai e permite o acesso à aplicação SaaS desse usuário. Caso esse usuário não queira utilizar nenhum agente, não queira parear esse dispositivo, fazer esse cadastramento, a gente consegue também, sem ali a utilização de nenhum tipo de agente, a gente consegue também interceptar de qualquer forma a autenticação desse usuário e a gente vai questionar dentro dessa interceptação se essa autenticação é segura. Se encontrarmos algum elemento que seja ali um risco à segurança, a gente não vai permitir que esse usuário continue acesso. Ou seja, pode ser um hacker tentando fazer o acesso indevido e a gente vai bloquear. Então, a solução do CloudGuard SaaS, além de fazer essa forma inteligente de questionar a segurança, a gente também consegue fazer uma integração com um múltiplo fator de autenticação. Ou seja, caso a sua solução SaaS não possua, ou caso você queira utilizar um duplo fator de autenticação, a gente tem a capacidade também de fazer um duplo fator de autenticação dentro do CloudGuard SaaS, provendo maior segurança para os seus usuários. Não somente isso, a gente vai trazer toda a parte de visibilidade e controle da solução. Com o quê? Quando você faz o cadastro do CloudGuard SaaS, você está fazendo um cadastro dentro do portal Infinity. Ou seja, o portal Infinity vai poder trazer ali diversas formas de integração com outras soluções também, trazendo maior integração de segurança ao seu ambiente. A gente, dentro da nossa parte de visibilidade e controle, o que a gente vai trazer em proteção? A gente vai trazer uma prevenção avançada contra a perda de dados, ou seja, vocês vão ter uma ferramenta com DLP, onde você vai poder configurar diversos data types e verificar ali quais são os dados que estão saindo da empresa e também os dados que vocês estão recebendo. Isso tudo com uma gerência intuitiva, de fácil consumo. Também a gente vai ter ali, dentro do nosso conceito de segurança preventivo, a gente vai poder implementar 3 linhas de defesa que vai ser uma estratégia de segurança bem sucedida para o seu ambiente. Da seguinte forma, a gente vai ter ali uma prevenção prática. Por que uma prevenção prática? Porque com regras de fácil criação, de fácil gerência, você vai ter seu ambiente protegido em instantes, sem aumentar o seu ticket administrativo. A gente vai conseguir detectar e conter toda a parte de ameaça, ou seja, com o nosso posicionamento preventivo, utilizando a nossa engine de SandBlast e nossa engine que a gente tem lá do Threat Extraction, qualquer tipo de artefato malicioso, ataque de dia zero, seja um link malicioso, fireless ataque, a gente vai identificar esse tipo de ataque,
e conter sem que o usuário, sem que esse ataque chegue de fato à caixa do usuário, seja até mesmo um arquivo que tenha sido compartilhado através de uma solução de dados em repouso, e vocês vão ter toda a parte de análise e resposta, porque a gente vai conseguir prover para vocês, dentro de todo o nosso processo, um relatório forense completo, granular, com todas as informações que esse malware ou essa tentativa de ataque direcionado tenha sido levado para dentro do ambiente de vocês. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Deixa eu só pedir para o Gustavo parar o compartilhamento, para eu compartilhar minha tela. Um segundo. Claro. Acho que já está certo aí. Beleza. Esse aqui é o portal, gente. Esse aqui é o nosso dashboard, onde que a solução é gerenciada. Como vocês podem ver aqui, eu abri um portal de demonstração. Esse portal de demonstração, vocês vão ter aqui já uma visibilidade dos eventos de segurança, de uma forma bem fácil, quando o administrador acessa a solução. A primeira visão que ele tem são aqui embaixo das soluções SaaS, das aplicações SaaS que ele já possuem cadastradas dentro do portal. Essas soluções SaaS cadastradas, vocês têm ali um status de sincronismo com ela, então ela tem aqui se a proteção está habilitada ou não. Quando você já tem esse cadastro, você tem uma informação visual. Temos toda a parte de eventos sendo apresentados para o administrador e também os eventos que precisam de uma maior atenção, ou seja, que está aqui o status pending, que caso precise de uma análise a mais para ser vista. Então, toda a parte de phishing, DLP, Shadow IT e anomalias, ou seja, a gente consegue verificar também um exemplo prático, se algum usuário ele teve alguma atividade anômala, por exemplo, ele logou no Brasil e 3 horas depois logou na China, utilizando ali, se caso vocês não tenham uma proteção, as regras de Identity Access não estejam habilitadas, a gente consegue verificar ali a forma que os usuários estão logando dentro da solução. E não somente isso. O interessante da solução, pela visibilidade que ela provê, a gente tem ali a capacidade de trazer para vocês uma forma fácil de consumir os eventos de segurança. Ou seja, dentro da nossa engine, a gente vai ter toda a parte de eventos de fácil consumo. Ou seja, um exemplo disso, nesse caso aqui, quando a gente pega um evento de segurança, a gente vai conseguir mostrar para vocês todas as informações referentes às nossas blades de segurança que foram utilizadas para capturar esse evento. No caso, esse aqui foi um evento de phishing, mas esse phishing ele veio de um sender real, não foi classificado como phishing, vocês podem ver aqui pelo nosso security stack, mas o arquivo que foi enviado, o arquivo PDF, ele continha o malware. E aí a gente consegue trazer ali uma análise desse arquivo. Para a gente ver aqui o report, a gente consegue trazer ali, dentro desse report, as informações do malware como um todo. Se é um malware de dia zero, por que ele foi cadastrado como malware, qual a família de malware ele pertence. Então, esse arquivo PDF, a gente vê que dentro desse arquivo PDF, ele vai possuir dentro um arquivo XML embutido, e esse arquivo XML ele é um arquivo malicioso. Então, a gente tem ali um relatório completo com a reputação, dizendo aqui que a atividade suspeita desse malware é um generic malware. A gente vai ter aqui o que temos dentro desse arquivo também, que ele, mesmo se o usuário não abrir, a gente vê que tem uma URL maliciosa, e essa URL maliciosa vai realizar ali o tráfego a um site de comando e controle, assim que esse usuário executar esse arquivo dentro de sua estação de trabalho. Então, isso aqui é o que a gente consegue extrair da segurança com a solução do código guarda SaaS. E a gente vai prover mais coisas também. Por exemplo, a gente tem aqui as nossas funcionalidades de DLP. Deixa eu só carregar, só um minuto. A gente vai ter nossas funcionalidades de DLP podendo ser configuradas de uma forma bem granular para o seu ambiente. Ou seja, a gente tem ali uma forma de visualizar a produção de dados em 2 etapas. A gente vai visualizar toda a parte de proteção de dados, tanto para e-mail, ou seja, a gente vai prover regras
individuais para e-mail ou para SaaS Policy, que seja o quê? As políticas de SaaS seriam justamente para os arquivos em repouso, arquivos que são contidos dentro de uma solução do Dropbox, uma solução ali do G Suite, do Drive. Então, a gente vai ter ali essa distinção de políticas. E as políticas, como são importantes porque a gente consegue ter a visibilidade não apenas dos dados que estão sendo enviados do nosso ambiente, ou seja, a gente pode colocar regras específicas para quem está enviando, mas também a gente consegue cadastrar ali os domínios mais importantes, os domínios que a gente possui de recebimento de e-mails e começar a regra de detecção para entender ali quais são as informações que a gente está recebendo. Porque a partir do momento que a gente recebe a informação hoje, também somos responsáveis por elas. Então, a gente tem que ter um cadastro, a gente consegue fazer uma classificação desses dados com as nossas políticas de DLP. E a solução hoje, ela possui ali uma base já de mais de 700 dados pré-definidos. Então, dentro desses dados pré-definidos, a gente tem PCI, tem dados de cartão de crédito, a gente já tem parte de classificação de dados brasileiros, mas o que é mais importante é a flexibilidade que a solução possui, que ela vai prover para vocês com relação aos data types. A gente vai ter ali toda a parte de data types customizados, ou seja, a gente consegue ter ali palavras, expressões regulares, a gente consegue compor mais de um data type, ou seja, a gente pode pegar palavras de um dicionário ou colocar peso das palavras e compor ali um componente data type para vocês fazerem uma regra. E o que é mais interessante também é que a gente consegue colocar templates, ou seja, para facilitar a sua composição de regras, vocês podem submeter um documento para dentro da solução do Cloud Guard SaaS, e submetendo esse documento para o Cloud Guard SaaS, vocês vão poder trabalhar em cima da similaridade que esse documento tem com os dados que você quer proteger. Então, dessa forma, a gente facilita ali a criação de dados, a criação de regras, para que se adequem ao seu ambiente de proteção. E não somente isso, como eu estava falando para vocês ali, referente à proteção da identidade do usuário, a gente consegue fazer o quê com relação à proteção da identidade? A gente consegue fazer um cadastramento e uma integração com as plataformas de identidade, ou seja, se caso você já tenha ido para o seu AD na nuvem ou não, a gente pode fazer o sincronismo do trabalho de usuários com o G Suite, com o Centrify, o ESD AD na nuvem. Caso você não tenha movido o seu AD para a nuvem, a gente consegue fazer a integração com o Microsoft ADFS também. A gente consegue trazer essa base de usuários ou qualquer outra base de usuários que fale SAML 2.0. E aí, dessa forma, vocês vão poder ter toda a visão referente aos eventos de segurança de acesso dos usuários. Ou seja, quando esses usuários acessarem a solução SaaS, vocês vão poder identificar de onde está partindo esse acesso, os eventos que estão dele. Deixa só minha internet deu um oscilador de manhã, não sei se minha voz está picotando, mas deixa eu só carregar aqui os eventos. Aqui. Quando vocês têm essa visão, vocês podem ver ali da onde que esse usuário, qual foi o usuário, qual foi a aplicação que esse usuário logou, qual foi o source, ou seja, qual o país, qual IP que ele está utilizando, até mesmo o tipo de device, se é um mobile, se é um desktop e o sistema operacional. E a partir dessas informações de login, a gente consegue elencar políticas específicas para o acesso dos usuários. Ou seja, a gente consegue determinar qual vai ser o source, ou seja, se vai ser um usuário específico, se ele pode fazer o login através do desktop ou mobile, ou até mesmo se a gente pode controlar qual é ali o range de rede que esse usuário pode fazer o acesso. Não somente isso, a gente consegue controlar quais as aplicações que ele vai ter acesso, ou seja, não somente as aplicações cadastradas, mas com base em cima da base de usuários, a gente pode determinar outra aplicação. E a gente tem até aqui um a mais, que é referente ao agente, ou seja, a gente consegue, dentro do acesso do usuário, dizer se ele está fazendo com acesso com o nosso agente,
a gente vai permitir ali o login de forma automática, mas se ele tiver ali sem o agente, a gente pode permitir ou não, ou dizer que esse usuário vai fazer um duplo fator de autenticação através de um push ou através de um SMS, e com o nosso agente instalado, a gente tem ali a capacidade de dizer ali para mobiles se tem um jailbreak, se está roteado, se tem uma versão atualizada, se tem alguma aplicação maliciosa, ou até mesmo se esse device está ali dentro de uma rede main in the middle, fazendo toda a integração e toda a parte de aferição que realmente o login do usuário é um login seguro para dentro dessa aplicação SaaS. Então, tudo isso a gente vai ter incluso na solução de forma única. Vocês vão poder ter a solução completa com toda essa gerenciabilidade, com toda essa visibilidade de informações e com a fase de administração. Nossas políticas elas são criadas de forma individual para cada aplicação SaaS que seja adicionada ao portal. Então, dessa forma, vocês vão ter ali uma visibilidade, um controle de uma forma simplificada, sem ali ter ali políticas divididas em um único painel. Vocês vão poder ter políticas voltadas para apenas um usuário ou apenas para um grupo de usuários. E as políticas funcionam de uma forma bem simples também, porque a nossa estrutura ela trabalha com uma estrutura de blade de segurança, onde você pode elencar políticas granulares utilizando todas as ferramentas dentro do escopo desejado, ou você pode selecionar quais são as blades de segurança que você gostaria de utilizar em uma política específica. Então, dessa forma, você tem um maior controle, uma maior granularidade quando você quiser criar um escopo de políticas definido, customizado para o seu ambiente, atendendo dessa forma as suas necessidades. Eu vou abrir agora, pessoal, eu vou abrir agora para vocês, tanto, além por causa do tempo também, para a gente respeitar o tempo desse webinar, eu vou abrir aqui as dúvidas, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode estar tirando as dúvidas agora, vocês podem colocar ali, caso alguém tenha alguma pergunta, podem ficar à vontade. E uma dúvida aqui, Ricardo, sobre a avaliação, né? Se alguém quiser realmente testar. E como avalio o CódigoGuard SaaS e preciso ter contato, não, tá? Então, basicamente, você pode simplesmente entrar no portal, criar o acesso e a partir desse momento vocês vão ter 30 dias para testar. Porém, a recomendação é sempre fazer esse teste em conjunto conosco para ter mais aproveitamento dentro desses 30 dias, né? E o que é interessante também, quando a gente fala de teste, avaliação, POC, né? Depende do conceito aí, é que dá para a gente ser utilizado de uma forma mais transparente, né? A gente não efetivamente realizar vários bloqueios dentro das aplicações e tudo, a gente pode começar de uma maneira mais investigativa ali apenas. A gente só vai olhar tudo que está acontecendo e vai trazer digamos que no final, um assessment para vocês saberem o que está acontecendo. E aí, não necessariamente vai ser algo tão intrusivo, tá? Então, tem essa opção aí. Exatamente. Então, assim, vocês que estão aqui participando junto com a gente, vocês têm ali, fazendo o cadastro no portal, já tem garantido 30 dias de avaliação da solução. Esses 30 dias, eles têm uma licença válida para 500 usuários. E uma coisa interessante que é referente ao licenciamento da solução é que, desde que você compartilhe do mesmo usuário, ou seja, do mesmo domínio, mesmo usuário, em mais de uma aplicação SaaS, vocês não precisam de uma outra licença. Vocês podem, a mesma licença que será utilizada para o CódigoGuard SaaS, também será utilizada para outras soluções SaaS. Então, no caso aqui, como vocês podem ver, a gente tem o OneDrive, o Office 365 e o SharePoint. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um Dropbox
ou um Box, ou um Slack, e compartilhando a mesma base de usuários, eu estaria utilizando o mesmo licenciamento e ganhando também todas as mesmas funcionalidades de proteção que a gente possui dentro do código SaaS. Então, com tudo incluso, com um único licenciamento, sem bundles, sem add-ons, a solução ela é entregue de forma completa. É isso aí. Bom, fiquem à vontade para colocar mais dúvidas aí. Conforme for aparecendo, a gente vai respondendo. Tem alguns minutinhos finais aqui ainda. Uma dúvida aqui se tem suporte a G Suite, né? Porque a gente fala bastante de Office 365, que é o que a gente vê mais utilizando no mercado, mas sim, nós temos suporte a G Suite também. Temos até uma lista de aplicações suportadas, então fique à vontade se vocês tiverem interesse em testar alguma específica que talvez vocês não tenham certeza se é válida ou não, fique à vontade para nos contatar e a gente pode ajudá-los nesse sentido. Tá? Bom, parece que não tem mais nenhuma dúvida aqui. Não sei se ficou alguma coisa, mas eu acho que, de qualquer forma, a gente pode até encerrar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem encaminhar para a gente num segundo momento. A gente está disponível para ajudá-los. E acho que é isso. Alguma coisa para finalizar aí, Ricardo? Eu agradeço a presença e o tempo de vocês participando desse webinar. Eu, como também toda a equipe da Checkpoint, fico à disposição de vocês em caso de dúvidas. Espero entrar em contato novamente, espero que vocês tenham aproveitado essa apresentação e sintam-se à vontade para fazer o uso da solução e iremos apoiar em todos os pontos necessários. Então, uma boa semana, muito obrigado a Legal. todos. Só interessante comentar sobre o nosso próximo webinar, tá? A gente vai fazer no dia 2 de dezembro, que é segurança para IoT, segurança para todas as coisas. Então, fiquem ligados, se vocês não receberam o invite, logo vão receber aí, bater na porta. Então, fiquem ligados, podem se inscrever para participar também. Agradeço também a presença de todos e estamos à disposição.